Olá, meu nome é Vitor. Dentro de espectrometria de luminescência molecular, falarei um pouco sobre quimiluminescência. A ocorrência de seres vivos capazes de emitir luz visível é um dos mais intrigantes fenômenos naturais e é o ponto inicial do interesse humano sobre os mecanismos químicos que levam à luminescência. Essa bioluminescência foi descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Anaximenes de Mileto, há cerca de 500 anos a.C. e, mesmo depois de 2500 anos, continua a ser fonte de inspiração. Organismos bioluminescentes se apresentam em infinidade de taxas e até mesmo reinos, passando por bactérias, fungos até insetos. Rembrandt, em 1669, descobriu o fósforo, elemento este capaz de emitir luz na presença de oxigênio. Interessantemente, Brandt não somente descobriu um novo elemento quando aqueceu o resíduo de evaporação de urina na presença de carvão. Ele também descobriu quimiluminescência, apesar de ter o nome de fosforescência. A reação entre fósforo elementar e oxigênio resulta, além do respectivo trióxido, em emissão de luz. Embora a fosforescência e fluorescência estejam intimamente ligadas à quimiluminescência, a origem dos três fenômenos é distinta. Ao ser irradiada, uma molécula pode sofrer uma transição eletrônica a partir do estado fundamental para um estado excitado, como resultado da promoção de um elétron de um orbital ocupado para um orbital desocupado de maior energia. Uma vez no estado eletronicamente excitado, a energia absorvida deve ser, de alguma forma, liberada ou consumida. Dentre as diversas possibilidades existentes, inclui-se o decaimento radioativo. A formação de estados excitados pode ocorrer na ausência de uma fonte de radiação, como resultado de uma transformação química, em um processo chamado de quimiexcitação. Dessa forma, quimiluminescência, em uma definição mais ampla, é a emissão radiativa de uma espécie excitada formada através de uma transformação química. Exemplos de espécies que mostram bioluminescência incluem vagalumes, corais e algumas águas-vivas, bactérias, protozoários e crustáceos. A química de vários processos naturais bioluminescentes não é totalmente compreendido. No século passado, descobriu-se que diversos compostos orgânicos relativamente simples também são capazes de exibir quimiluminescência. Na figura direita, temos uma célula preenchida com um corante fluorescente, que corresponde à concentração de cálcio, e a imagem à esquerda corresponde aos transientes fluorescentes das regiões D, P e S. A reação mais simples que representa a formação de tal energia luminosa é A mais B, formando C asterisco mais D, onde C asterisco volta a C mais HV. Onde C asterisco representa o estado excitado da espécie C, porém a maior parte dos processos quimiluminescentes são consideravelmente mais complicados do que é sugerido por essas reações simples. Por exemplo, na quimiluminescência, os fótons emitidos por segundo depende da velocidade da reação química e dos fótons por moléculas que reagiu, sendo que este último termo é dividido pelo produto dos estados excitados por molécula que reagiu e os fótons por estado excitado. Geralmente, os estados descendentes para os fótons por molécula que reagiu são entre 0,01 a 0,2. Os instrumentos para medidas de quimiluminescência são simples, consistindo, em alguns casos, em apenas um frasco de reação apropriado e uma fotomultiplicadora. Portanto, podemos analisar gráficos iguais a estes, que é mostrado o comportamento da intensidade de emissão em relação ao tempo após a mistura dos reagentes, onde ocorre um decaimento aproximadamente exponencial do sinal. Uma relação linear entre sinal e concentração é observada em uma faixa de concentração. Os métodos quimiluminescentes são altamente sensíveis, pois a alteração nos níveis de luz são facilmente monitorados. Limites de detecções típicos situam-se na faixa de partes por bilhões até partes por milhão. A precisão das determinações varia dependendo da instrumentação e do cuidado tomado na análise. A aplicação da quimiluminescência em química analítica é um desenvolvimento relativamente recente. O número de reações químicas que produzem quimiluminescência é pequeno, o que limita o procedimento a um número relativamente pequeno de espécies. Apesar disso, alguns dos compostos que reagem para dar quimiluminescência
são componentes importantes do ambiente. Para esses, a alta seletividade, a simplicidade e a extrema sensibilidade do método contribuem para o seu uso crescente. Aplicações analíticas da quimiluminescência. A primeira aplicação é dada na análise de gases. É extremamente importante para determinar poluentes na atmosfera como ozônio, óxido de nitrogênio e compostos de enxofre. Um dos métodos mais utilizados é a determinação de monóxido de nitrogênio com as reações de NO mais ozônio, formando NO2 mais gás oxigênio, onde o NO2 no seu estado excitado volta ao seu estado fundamental, liberando energia luminosa. Essa radiação luminosa é monitorada por uma fotomultiplicadora. A quimiluminescência tornou-se um método predominante para monitorar a concentração desse importante constituinte atmosférico. Outra análise importante feita a partir da quimiluminescência é o monitoramento de ozônio na atmosfera. Outra aplicação é a análise para as espécies inorgânicas na fase líquida. Muitas das análises feitas em fase líquida usam substâncias quimiluminescentes, contendo o grupo funcional. Esses reagentes reagem com fortes agentes oxidantes para formar um produto de oxidação quimiluminescente. O luminol é o mais comum desses compostos. Outra aplicação é a determinação de espécies orgânicas. Para aumentar a seletividade das reações quimiluminescentes e ampliar essa técnica para os analíticos, é comum realizar uma etapa prévia, que consiste em uma reação enzimática para o qual o analítico desejado é o substrato, e um dos produtos é detectado pela quimiluminescência. Esse procedimento é bastante comum em sistemas em fluxos com reatores contendo a enzima imobilizada. A abordagem pode ser estendida usando-se etapas sequenciais de enzimas, para completar a conversão do analito a uma quantidade equivalente do reagente quimiluminescente. Dessa forma, outros açúcares podem ser determinados. Por exemplo, sacarose, alfa-D-glicose e beta-D-glicose.